O Yuji vai destruir o Sukuna. Ele não possui apenas uma habilidade especial para derrotar o Sukuna, como o Gojo afirmou, mas ele também possui um bom soco de esquerda e direita que pode vencer o Sukuna em um combate corpo a corpo. Se você não acredita em mim, saca só. Lembra quando ele enfrentou o gafanhoto no capítulo 87 lá no distrito de Shibuya? Adivinha o que ele disse? Abre aspas. 2 braços contra 4 braços. Meus braços, mandíbulas e olhos são melhores do que os de um humano, mas porque eu sou o único sendo atingido. Fecha aspas. Isso significa que o Sukuna não está pronto para os punhos do Yuji, pois ele não apenas compartilha da mesma crença de superioridade, mas também acha que pode prever o potencial do Yuji, quando na verdade não pode. Isso é apenas o começo do que eu estou prestes a revelar. Então sente-se de maneira confortável com aquela sua pipoquinha nas mãos e já lança sua energia abençoada no like. Não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos animes. Primeiro, vamos analisar o que o Gojo quis dizer com a habilidade inata especial do Yuji. Nos é dito que não é apenas o corpo de Yuji que o permite resistir ao Sukuna. Ele é capaz de também controlá-lo sem problemas. Apenas uma vez a cada 1000 anos ou mais aparece uma pessoa com uma habilidade assim como a de Yuji. Isso significa que Yuji tem uma alma muito forte, ainda mais poderosa que a de Sukuna, permitindo com que ele coloque o Rei das Maldições em uma jaula em vez de um recipiente, o que o próprio Rei das Maldições admite. Mas o que faz de Yuji ter a alma mais forte que o permite alcançar além do grau especial, assim como Satoru Gojo acreditava? Bem, em primeiro lugar, nos é dito que a magia envolve entender que a mente, o corpo e a alma estão todos interconectados como um. Felizmente para Yuji, ele entendeu essa ideia instantaneamente no capítulo 37, e além disso, porque era um recipiente, ele já podia ver os contornos de uma alma e atingi-las diretamente, ao contrário de todos os outros feiticeiros Jujutsu. Isso é extremamente importante, porque como Mahito revelou que as almas não podem ser protegidas a menos que a pessoa realmente entenda ou use subconscientemente energia amaldiçoada para protegê-la. Na verdade, posso provar que a alma de Yuji é extremamente forte, pois no capítulo 128, Mahito nos dá literalmente uma escala de poder. Ele afirma, abre aspas, eu diria que a alma do Itadori está em cerca de 10%, todo está com a saúde total e eu estou com 40%. Não é insano? Yuji com 10% da força de sua alma foi capaz de derrotar Mahito, que era uma maldição de grau especial. Isso significa que 10% da alma de Yuji é equivalente a 100% de outros personagens, por isso ele é tão forte. Mas isso não é tudo, senhoras e senhores. Mahito revelou outro segredo. O Black Flash possui o poder supremo para enfrentar Sukuna, já que a versão de Gojo o nocauteou ao enfrentar Mahito. Yuji aprimorou essa habilidade de ferir diretamente a alma, tornando-o ainda mais forte. No entanto, o Black Flash tem um segundo poder incrível para Yuji aperfeiçoar, que é entender completamente a verdadeira essência de sua alma. No capítulo 127, o Mahito afirma que quer realizar o Black Flash novamente para que ele possa entender. Quando ele finalmente o faz no capítulo 130, ele evolui, afirmando que foi graças a isso. No entanto, como Yuji é abençoado pela centelha do Black Flash, apesar de não haver um único feiticeiro que possa usá-lo à vontade, ele é tão incrível que faz você pensar que desde o início a história foi preparada para que o Yuji quebrasse o recorde do Black Flash. Atualmente ele está empatado com o Nanami, com 4. Mas com a compreensão que o Yuji está tendo da energia amaldiçoada, ele está evoluindo ainda mais. E eu acredito que esse recorde será quebrado contra Sukuna. Isso porque Yuji age como uma calamidade natural, o que é o motivo pelo qual Kinjaku afirmou no capítulo 203 que enquanto Yuji e Sukuna coexistirem, o ciclo de maldições nunca acabará. Agora você pode estar se perguntando como Yuji incorpora a mentalidade de uma calamidade. Bem, no capítulo 132, Yuji incorpora uma, matando Mahito. A luta deles foi sobre um choque de verdades. Mahito tinha a capacidade de perceber a alma e nasceu do ressentimento humano. Nanami afirma que Mahito ainda era uma criança descobrindo a si mesmo, razão pela qual ele diz a Yuji para desejar a ele um feliz aniversário quando ele atingir sua forma verdadeira. Mahito disse a Junpei que tudo tem um sal e que a razão pela qual os humanos pensam que são superiores é apenas por causa da sua natureza de criar razão em compreensão com outras
formas de vida, o que torna a ideia de justiça deles completamente falha. Isso porque Mahito também é uma criatura viva que vê os humanos como presas, tornando assim natural para Mahito matá-los. Como resultado, Mahito afirma que Yuji é igual a ele. É natural para ele matar maldições e salvar humanos, assim como é para um espírito amaldiçoado que também tem almas matar humanos e se importar com os da sua espécie. A linha entre o bem e o mal é criada pelos humanos para se impor sobre as outras criaturas vivas. No final da luta, Yuji perdeu a sua inocência e afirma que é igual a Mahito e que ele estava correto, pois a história é escrita pelo vencedor. E a verdade que prevalecerá dentro de 100 anos será dos humanos ou das maldições. Yuji se tornou o predador que capturou sua presa. Agora eu sei que você provavelmente está pensando, não foi dito também que as centelhas do Black Flash não escolhem quem abençoar? Bem, isso nos diz que o mundo não decide qual é a resposta moralmente correta. No entanto, a alma forte de Yuji e sua força de vontade para defender a raça humana superam a de Mahito para vencer o confronto. A sua declaração é como uma calamidade natural, exatamente como foi escrito no capítulo 181, uma agressão avassaladora que desconsidera tudo. Yuji afirma que nada importa. Abre aspas. Eu vou te matar, mesmo que você volte como outra maldição, mesmo que mude seu nome ou mude sua forma. Eu vou te matar novamente. Ele nem precisa encontrar um significado ou razão, porque depois de 100 anos, o significado por trás das suas ações se tornará aparentemente no grande esquema das coisas. E você sabe o que é insano? O Gojo antecipou a mentalidade do Itadori no capítulo 4, que ele só soube sobre maldições recentemente, e que contra maldições ele não hesita em matá-las, apesar de diferentes maldições assumirem a forma de criaturas que querem matá-lo. E só pra reforçar esse ponto que Yuji tem a mentalidade de uma calamidade, assim como o Sukuna, no capítulo 24 ele diz: se eu questionar o valor da vida, talvez a vida daqueles que são importantes pra mim também se tornem vazias. E isso me assusta. Assim como Sukuna é uma calamidade para os humanos, Yuji é para as maldições, em um paralelo insano. No entanto, a razão pela qual eu acredito que o Sukuna acha o Yuji entediante e o odeia é por causa do seu potencial desperdiçado e da crença de pensar como uma engrenagem, quando Yuji claramente não é. Ele é uma máquina inteira. Gojo e Sukuna ambos acreditam que a feitiçaria é um esporte egoísta. Na verdade, as classificações de grau especial no futuro não serão mais necessárias, pois essas formas tradicionais de escalar feiticeiros se tornarão obsoletas diante de um poder avassalador. Mas a mentalidade de engrenagem de Yuji o segura, mas não mais. Isso nos leva ao capítulo 214, quando Yuji promete a Sukuna fazê-lo sufocar sua miséria, depois de reafirmar a sua crença de que Sukuna é uma maldição. Obviamente, isso não pode ocorrer sem força, pois nada pode mudar em uma semana, como Sukuna afirmou. Só levará a um caminho de destruição. Satoru Gojo tinha a ideia de ter tudo, mas não conseguiu alcançar nada. Era porque ele usava a feitiçaria para si mesmo, em vez de para proteger os outros. Por outro lado, o propósito inteiro de Yuji é a proteção. Ele usa a feitiçaria para proporcionar uma morte digna aos outros e está disposto a se sacrificar por isso. Isso foi destacado já no capítulo 2, quando Yuji diz a Gojo que sabe como vai morrer, enquanto pensa no último pedido de seu avô para ajudar as pessoas por causa de sua força e estar cercado por pessoas que o amam. O tema da morte segue de perto Yuji e Sukuna, por isso Yuji ajudou Megumi em primeiro lugar. Ele ponderou a diferença entre a morte que enfrenta e a de seu avô, alegando que ele morreu em paz e que as maldições não dão aos humanos uma morte natural. Lembre-se de que Yuji também deseja ter uma morte adequada, mas depois de se tornar um feiticeiro, o que o forçou a matar espíritos amaldiçoados e até os seus próprios irmãos, ele pergunta o que é uma morte adequada, pois é um destino do qual ninguém pode escapar, mas ele sempre pensa em dar aos seus oponentes uma morte genuína. Esse processo de pensamento remete a Sukuna, porque ele é uma maldição que escapou da morte por 1000 anos. Ele diz a Kashimo que aguarda a chegada de um oponente forte, mas até que esse momento chegue, ele provará cada pessoa. Além disso, ele é o oposto do que Yuji acredita, que é que o amor não tem valor e que ele é egoísta até o cerne, não precisando de alguém para satisfazê-lo. Como resultado, a jornada de Yuji para cumprir o seu propósito de matar Sukuna vem de sua alma forte se tornando ainda mais poderosa através de sua jornada de sofrimento, já que os seus valores estão completamente investidos
investidos em amor. Tudo isso lhe ensinou que ser um feiticeiro de Jujutsu significa suportar castigos. Yuji, entre todos os personagens, sofre mais severamente devido à sua natureza altruísta. O contraste de Sukuna ao longo da história é que Yuji carrega a maldição de matar os seus próprios irmãos, não podendo fazer nada para salvar Junpei, que morreu bem diante dele, enquanto riram de sua dor e fraqueza. Ele testemunhou Sukuna massacrar milhares de pessoas com seu próprio corpo em Shibuya, apenas para fazê-lo sofrer. Ele então viu Nanami morrer diante de seus olhos, algo que até hoje, como recentemente no capítulo 210, ecoa em sua mente. Megumi foi possuído e perdeu sua família, e Yuji prometeu salvá-lo, fazendo planos para isso. Então entra Satoru Gojo, que pergunta a Yuji se ele fez algum voto vinculativo com Sukuna, mas é claro que Yuji não conseguia se lembrar. Ele certamente se culpa pela situação toda, pois a aposta de Sukuna foi por causa da natureza altruísta de Yuji, que não se incluiu no contrato do voto vinculativo para machucar as pessoas dentro de 1 minuto. Lembre-se de que a energia amaldiçoada é derivada de emoções negativas, portanto, Yuji possui a mais potente de todas, admitindo que carrega todas essas maldições consigo, onde afirma assumir o sofrimento de Nanami e tudo mais que jurou proteger. Na verdade, a alma insanamente forte de Itadori, que pode suportar essa dor, é comprovada no capítulo 165, quando ele enfrenta um julgamento em um tribunal e admite todos os seus crimes, apesar de ser inocente. Higuruma até se pergunta por que Yuji assumiria as ações malignas de Sukuna. Como sabemos, Sukuna representa o egoísmo extremo, sendo uma calamidade com a qual o mundo deve lidar, fazendo o que quer e quando quer. No capítulo 166, somos informados de que sentir empatia com as emoções humanas significa entender a fraqueza delas, mas é claro que Sukuna odeia isso nos humanos. Para ele, todas as pessoas são fracas e feias, então não importa quão nobre uma alma como a de Yuji aspire ser, ele não pode salvar a todos, mas por ser diferente, e é claro, o protagonista mostrado no anime, a força de vontade de Yuji em não profanar as memórias dos mortos, como todo lembrou a ele no capítulo 127, garante que as maldições sobre seus ombros chegarão a uma conclusão, sendo a morte de Sukuna. No capítulo 200, Yuji afirma que sua morte é um preço barato a pagar, e mais tarde ele faria qualquer coisa para alcançar o seu objetivo de matá-lo. Ele também possui os poderes de Sukuna agora, pois tem consigo um objeto amaldiçoado impregnado com sua energia. No entanto, mais crucialmente, sua crença mudou drasticamente, deixando de ser uma engrenagem, e em vez de afirmar fraqueza quando perguntado se ainda pode lutar sem o Sukuna, ele diz que não se importa, já que o Sukuna não o ajudou de qualquer maneira. O corpo e a alma de Yuji têm sido capaz de suprimir o Sukuna desde o primeiro capítulo. Até mesmo o Rei das Maldições ficou surpreso com o que estava acontecendo. Isso significa que a alma de Yuji é mais forte do que a de Sukuna, porque em um cenário semelhante, quando Toji foi reencarnado, a avó de Toji afirmou que ele não invoca as informações de alma de propósito, mas devido à restrição celestial, o corpo venceu a alma para assumir completamente o seu neto. A alma dominante controla o corpo, como Geto, resistindo ao encontro com Gojo em Shibuya. Foi a primeira instância em 1000 anos para Sukuna, e recentemente Sukuna suprimiu Megumi à força. Portanto, uma conclusão comum na comunidade é que Geto espera que Yuji seja aquele que derrote Sukuna. Pense nisso, todos os feiticeiros encarnados são objetos amaldiçoados assim como Yuji, mas a diferença é que seus corpos e almas foram dominados ao ponto em que as reencarnações tomaram completamente o controle. E não se esqueça de que Kinjaku nos disse que o corpo é a alma e a alma é o corpo, o que significa que, devido a Yuji ter a alma mais forte de todas, explica por que o seu corpo é diferente. No final de Shibuya, Kinjaku afirmou que ele espera muito de Yuji, e depois diz a Choso mais tarde que ele é o olho do furacão de uma nova era. Choso afirma que Yuji é um deus demônio devido à sua força física irreal que controla a energia amaldiçoada com fluidez. Mesmo com seu corpo ainda ferido, ele pode suportar uma quantidade imensa de dano. Por exemplo, em uma luta contra o Sukuna no capítulo 214, depois de levar um soco de potência total com 15 dedos através de vários arranha-céus, o rei ficou realmente surpreso com a sua força imensa. Foi apenas depois de ver o poder de Yuji que Sukuna mencionou que ele é de outra época, e sua mãe Kaku
fez algo repugnante. Sukuna pode estar se referindo a Kinjaku sendo a mãe de Yuji e tomando medidas para criá-lo, ou algo muito pior pode ter ocorrido, como Yuji estar ligado a Abe no Seimei, que também era da era Heian, de acordo com a lenda. Abe no Seimei era um poderoso feiticeiro que não era totalmente humano, assim como Yuji Itadori. Seu pai era humano, e nesse caso de Itadori para JJK. Mas sua mãe era uma Kitsune, um espírito raposa que o enganou, o que seria Kaku, já que ele é literalmente representado por um lobo negro. Isso enganou Jin Itadori quando seu pai tentou avisá-lo. Abe no Seimei tornou-se uma lenda após a sua morte, o que seria o caso para Yuji quando ele derrotar o Sukuna. Gojo até faz uma piada com Yuji, dizendo que o Sukuna fugiu dele no começo. Agora, se você não for inscrito nesse canal, você tá perdendo uma grande oportunidade de se manter informado. Então se inscreve no canal agora mesmo pra ficar ligado no mundo dos animes. E não se esqueça de deixar o like e assistir esse vídeo aqui que eu preparei pra você. E eu te vejo lá, otaku!